Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em 1 João, capítulo 3, que diz assim: A vida santa dos filhos de Deus. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem esta plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Toda pessoa que vive continuamente pecando também vive a rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todavia, aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu nem tampouco conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, os filhos de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todavia, aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e nele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, o conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que ama o seu próprio irmão, que não ama, o seu próprio irmão. Amém, Que palavra maravilhosa. Nesta manhã de segunda-feira, A vida santa dos filhos de Deus. Temos que nos santificar todos os dias para estarmos mais parecidos com Cristo, para estarmos mais parecidos, com o nosso Salvador, com aquele que deu a sua própria vida por amor a nós, Então temos sim que andar conforme a palavra nos ensina. Temos que viver a palavra, temos que nos alimentar da palavra, temos que demonstrar a palavra através das nossas vidas, Assim como Jesus o fez. Então ele nos ensina a viver conforme ele andou, E quanto mais vivemos conforme a palavra de Deus, mais parecido com Jesus nós somos. Mais parecido com Jesus nós somos. Porque nós buscamos dentro da palavra o que ele foi, como ele viveu. E assim nós nos tornamos parecido com ele, Por isso que eu falo, tome cuidado com o que nós estamos nos alimentando. Muitas vezes estamos nos alimentando de coisas mundanas. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai já não está nele. A palavra nos ensina dessa maneira. Então tome cuidado. O que você tem se alimentado? O que tem afastado você de Deus, O que tem tirado você da presença de Deus? Porque se hoje você vive praticando as práticas do mundo, como você quer passar a eternidade com Cristo? Se muitas vezes hoje nós não buscamos a Ele como necessitamos, nós não queremos estar perto dEle, como queremos passar a eternidade com Ele? Devemos sim meditar nesta palavra, Se queremos passar a eternidade com este Deus, com este Cristo que nos deu a vida, nós temos sim que buscar conhecê-lo cada dia mais, buscar estar próximo dEle, estar mais parecido com Ele, No cotidiano, no nosso dia a dia, devemos sim permanecer nele, porque a palavra dele diz, Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não conhece, ou porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que como Ele se manifesta, seremos semelhante a Ele, pois veremos como Ele é. Então, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque veremos face a face e saberemos que realmente como Ele é, Mas a palavra nos ensina para que devemos andar conforme Ele andou, Todavia, toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Então não devemos pecar, porque estamos transgredindo a lei de Deus, E Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então não seja pecador. Se liberte, Hoje o Senhor te dá
essa oportunidade de se libertar. Aqueles que andam com Jesus não pecam mais. A palavra nos ensina, quer ver? Sabeis igualmente que ele se manifestou em tirar os pecados do mundo e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu e nem tampouco conheceu. Então, aqueles que vivem pecando e continuam pecando não o viu nem tampouco conheceu. Você realmente conhece Jesus? Nós realmente conhecemos esse Jesus que deu a vida por nós, levando todos os nossos pecados naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida nele? Então devemos sim nos manifestar cada vez mais diante da presença de Deus, né? Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto, semelhantemente, Deus não permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Então, quem não pratica a justiça de Deus, a verdade de Deus, não é de Deus. A palavra nos diz, não é de Deus. Então, devemos sim ouvir e praticar a palavra. Sermos leitores, ouvintes e praticantes da palavra. Porque a palavra é nosso manual diário, é o que Cristo nos deixou para que pudéssemos entender, assim como ele andou e foi santo, nós também podemos, né, e seremos como ele. Porque quanto mais nós buscamos nele, mais nós nos santificamos nele. Não é por nós, não é por nossa força, mas o Espírito Santo nos ajuda a conduzir, né? Quando nós pedimos ajuda, o Espírito Santo vem ao meu favor, me ajude, me mostra onde eu estou errando, me ensina a andar nos caminhos do Senhor, nos caminhos da verdade, porque fácil não é. Mas quando nós nos dedicamos a pedir ajuda, pedir, dá-se-vos-á. Muitas vezes achamos que temos que pedir coisas do mundo, bens materiais, isso e aquilo. Não. O Pai está mandando nós pedirmos ajuda a Ele, para Ele nos conduzir pelo caminho da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E se essa verdade te libertou, verdadeiramente você é liberto, é livre. Então, conheça a palavra. Vamos conhecer junto essa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dedicado, tem colocado, né, diante da nossa presença, para que nós possamos o adorá-lo, aprender com Ele, andar com Ele todos os dias e nos santificarmos, porque Ele é santo. E para entrar no reino dele, tem que ser santo. Então, aquele que pratica o pecado, abandona hoje todos os velhos hábitos. Porque quando você conhece a Cristo, você não consegue mais viver na vida que você tinha antes. Então, examine a sua vida. Vamos nos examinar a nós mesmos. A palavra nos ensina. Examine-se o homem a si mesmo. Então, vamos nos examinar para vermos se nós estamos andando conforme a palavra que ele nos ensina, né? A vida santa dos filhos de Deus. Então, temos que ser santo porque a vida santa dos filhos de Deus. A palavra está nos dizendo, né? Nós temos que ser santo, porque a palavra nos ensina que devemos ser santo. Mas temos que pedir perdão todos os dias. Porque as misericórdias dele nos alcançam a cada manhã. A cada manhã ele nos perdoa. Então vamos sim pedir ajuda para andar conforme ele nos ensina, né? Conforme a palavra nos ensina, andar conforme Jesus andou. Ele veio ao mundo, sendo filho, né? De mulher, nascido de mulher, e não houve pecado nele. Então vamos sim praticar o que a palavra nos ensina. Assim como Jesus andou, vamos também procurar andar nos caminhos santos que ele trilhou e deixou para nós. Então ele já deu os primeiros passos, agora é só nós continuarmos nos mesmos passos que ele já deu, que ele já trilhou por nós. Amém? Que essa palavra venha falar ao seu coração e que o Senhor possa, né, mover a sua vida e que possamos nós andarmos junto na verdade de Cristo, não na nossa verdade, não no nosso próprio entendimento, mas na verdade dele. Amém? Em nome de Jesus, agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, em nome de Jesus.